Estamos online já. Isso aí, estamos online. Sejam bem-vindos quem vai chegando. Vamos chamar o pessoal para participar junto conosco. Meu Deus, estou ficando gordo. Precisamos diminuir. Então, gente, hoje nós vamos para o Salmo 119, versículos 87. Vamos seguir, né, o verso 87. Continuamos o nosso estudo. Vamos só chamando o pessoal para participar junto conosco já. Gabriel já está online, seja bem-vindo. Quem estiver online, quem for chegando já vai chamando o pessoal para estar junto conosco. Eu só vou compartilhar a live aqui, nós já começamos já. Entramos aqui já. Isso aí. Assistir ao vídeo. Vou compartilhar. Não estou mais conseguindo, não tem mais. Seja bem-vindo quem está chegando. Deixa eu só eu compartilhar a live aqui que eu já participo, já compartilhar. Mistério restaurar. Não aparece mais para mim o botão de compartilhar, que estranho. Deixa só eu achar aqui o jeito de compartilhar, a gente já começa, tá, gente? Mistério restaurar. Compartilhar. Publicar. Nossa, dá pra ouvir os gritos das crianças. Eles estão... Gente, não tá aparecendo pra mim o negócio de compartilhar aqui hoje. Para compartilhar vai ter que compartilhar um por um, aí vai ficar demorar demais. Mas vamos lá então, vamos do jeito que tá. Seja bem-vindo quem tá aí. Vamos entrar no Salmo 119, versículo 87. Quando a gente faz sempre os estudos, a gente fica olhando e é bastante interessante. Mais um versículo que é bastante interessante pra gente, que diz para nós o seguinte: na Almeida 21, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada e Nova Almeida Atualizada, falam quase a mesma coisa. Diz assim, ó: quase me consumiram sobre a terra, mas eu não abandonei os teus preceitos. Na Nova Bíblia Viva diz para nós: quase acabaram com a minha vida, mas eu não deixei de seguir as tuas instruções. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Nova Versão Transformadora: quase acabaram comigo, mas eu não abandonei as tuas ordens. Na Tradução Brasileira: quase me consumiram sobre a terra, e eu, porém, não abandonei os teus preceitos. Versão fácil de ler: quase me tiraram a vida, mas eu não desviei dos teus ensinamentos. Versão O Livro, que é a versão de Portugal: eles quase conseguiram acabar comigo, mas nunca abandonei os teus preceitos. E a versão mais perto do original hoje fica na Nova Versão Internacional, a NVI, que diz assim, ó: quase acabaram com a minha vida na terra, mas eu não abandonei os teus preceitos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossa vida. Que nós possamos fazer assim como o salmista, Senhor, aqui nesse verso, dizendo que mesmo que eles quase acabem com a nossa vida, mesmo assim,
Nós não abandonaremos os teus estatutos, os teus preceitos, as tuas vontades, e nós andaremos conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Nos ensina, Senhor, a andar de acordo com o que tu queres para o nosso viver. Que nós aprendamos a abandonar, Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades, e que possamos colocar a tua vontade sobre tudo, sobre a nossa vida. Faz de nós verdadeiros adoradores, dai-nos compreensão da tua palavra cada vez maior, e que nós possamos andar conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Vamos lá, a mãe já está online. Acho que a Ana. A Ana, tem alguém ali que está online. Se alguém quiser dar um oi aí pra gente saber quem Toninho. é. Hã? Toninho. Ah, o Toninho, a Rosa. É a foto do Toninho da Rosa ali. Então tá, gente, vamos lá. Vocês lembram do verso anterior? Hoje o nosso verso vai ser esse aqui. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas eu não abandonei os seus preceitos. No verso anterior ele falou que as pessoas com mentira eles me perseguem. Eles estavam inventando história para derrubar o salmista. E aí ele entende que essas perseguições são baseadas em opiniões não justas sobre a sua vida, as opiniões injustas a respeito sobre como ele andava, como ele fazia, ou sobre o tratamento ao qual na realidade ele deveria receber pelas mãos dos outros. Quando nós somos cristãos verdadeiros e nós queremos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, na realidade nós nos tornamos pessoas melhores quando realmente colocamos o cristianismo no nosso modo de viver. Só que isso incomoda muita gente. Isso incomoda muito. Muitas pessoas se incomodam por a gente tentar fazer a vontade de Deus. E aí essas pessoas se levantam contra nós. Em geral, as pessoas que se levantam contra nós são pessoas religiosas, pessoas que conhecem a palavra de Deus e buscam nos derrubar. Sabe quando nós trabalhamos numa empresa e aí nós temos um cargo elevado dentro da empresa, e aí as pessoas que estão abaixo de nós, elas inventam coisas para ver se conseguem nos derrubar. Boa noite, Toninho. Elas inventam coisas para tentar nos derrubar e para tomar o nosso cargo, tomar o nosso lugar na empresa, né? E infelizmente isso acontece também dentro das igrejas, acontece dentro do cristianismo. Pessoas que se combatem, pessoas que lutam para tentar arranjar cargos, pessoas que querem reconhecimento, e na realidade são pessoas que não estão procurando a Deus, porque no momento em que nós procuramos a Deus, no momento em que nós colocamos Deus verdadeiramente na nossa vida, nós não nos importamos com que os outros, com o que nós somos ou com o que os outros são, porque o importante é que Cristo seja na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Nós não queremos ser maiores do que nós somos. Paulo fala isso para nós, que nós devemos olhar para nós do jeito que nós somos. Não devemos olhar para nós e imaginar que nós somos melhores do que nós somos, mas também não devemos imaginar que nós somos menores do que nós somos. Nós simplesmente temos que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, entregando a nossa vida para que Deus faça a vontade dele. E aí nós vemos que o salmista aqui, ele está dizendo que quase acabaram com a minha vida. Sabe, gente, ficou no quase. É isso que nós precisamos entender. As pessoas podem fazer de tudo para nos derrubar, mas vão ficar no quase, elas não vão conseguir nos derrubar. Vocês vão ver um pouquinho mais adiante que nós vamos ver que esse quase que ele está falando é limitado, entende? Esse me derrubar, né? O salmista reclama que ele foi quase derrubado, só que ele percebe claramente que existe um limite imposto por Deus para os seus inimigos. Os inimigos não podem fazer nada com ele além dessa terra. Isso que é o interessante. Então quando ele diz aqui que os inimigos, vamos lá de novo, eles quase acabaram com a minha vida na terra. Isso é interessante, por isso que a NVI é a melhor, porque as outras dizem assim, ele quase acabou comigo.
Eles quase tiraram a minha vida. E na NVI, como fala no original, ele disse, eles quase acabaram com a minha vida na terra. É um local. Eles não têm condição, os inimigos não têm condição de fazer nada contra nós se não for aqui na terra. Então tudo que eles puderem fazer, eles podem. Tem uma passagem que diz para nós assim, por que vocês levam medo de quem pode acabar com a vida de vocês aqui na terra? Vocês têm que temer aquele que pode acabar com a vida de vocês aqui na terra e também na vida eterna. Então, o que as pessoas podem fazer aqui na terra e acabar com a nossa vida, gente, nós vemos os apóstolos, todos eles foram assassinados, todos eles foram mortos por amor à palavra de Deus, e eles foram para a morte felizes, alegres, como dizem no Atos 5:41, e eles estavam felizes por Deus ter achado neles condições de serem perseguidos por amor à palavra de Deus. Eles foram alegres para a morte, entende? E hoje em dia nós vivemos a nossa vida reclamando que nós estamos sendo perseguidos. Eu sou perseguido, a igreja está sendo perseguida. Gente, a igreja está sendo perseguida, sinceramente. Parem e olhem, ver se a igreja está sendo perseguida. A igreja está perseguindo as outras religiões. A igreja não permite que as religiões de matrizes africanas tenham condição de crescer, porque eles sufocam. Se há perseguição religiosa nessa terra, não é para nós, é para eles. Existe muito mais perseguição religiosa para a religião de matriz africana do que para nós. Então eles estão certos porque eles estão sendo perseguidos? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. E aí nós estamos reclamando por causa que o fulano de tal lá diz que um canal de YouTube faz um videozinho dizendo que Jesus é uma coisa, ou que Maria é outra coisa. Eu não vou dizer o que é que eles falam, para não usarem minhas palavras depois para dizer que eu estou falando uma coisa ou outra. Mas aí a gente acha que nós estamos sendo perseguidos porque eles estão fazendo videozinho que vão contra o que nós pensamos. E nós estamos perseguindo. Esses tempos aí teve um pessoal que entrou dentro de um terreiro de Umbanda e quebrou tudo lá dentro. E pessoas que se dizem cristãs, sabe? Eu não estou sendo a favor de igreja, de religião de matriz africana, não estou sendo a favor ao budismo, não estou sendo a favor ao espiritismo, não estou sendo a favor do sétimo dia, não estou defendendo nenhuma religião aqui. Nós temos que aprender que nós temos liberdade, Deus nos deu liberdade para nós ter escolha. A escolha é nossa, nós é que escolhemos aonde nós vamos andar. E por que eu quero que as pessoas sejam conforme eu quero? É por causa da minha o meu egocentrismo, porque eu quero que as pessoas pensem do jeito que eu penso. O salmista aqui está dizendo que eles quase acabaram com a minha vida, e hoje nós estamos vendo, nós estamos perseguindo as outras pessoas muito mais que os outros, que as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não estão nem aí para nós. As pessoas do mundo não estão nem aí para os crentes. E aí os crentes ficam bravos por causa que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, estão me perseguindo porque vai ter isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Sabe, gente? O salmista aqui está reclamando que sobre ele há uma cobrança injusta. Além da capacidade dele. Estão querendo tirar dele, que eu estou querendo que ele seja um santo e que suporte toda a perseguição pacientemente. Hoje nós não fizemos nada disso, nós não recebemos com paciência a perseguição, ao contrário, nós queremos nos debater. Nós estamos brigando com as pessoas porque as pessoas dizem que nós somos isso, ou somos aquilo outro. Tem algum problema alguém falar que nós somos errados?
Tem algum problema de alguém dizer que nós estamos fazendo coisas erradas? Não. Lá na época dos profetas, lá na época dos... Jesus mesmo diz, não se preocupem se vocês forem perseguidos, porque antes de vocês, muitos foram mortos. E vocês já resistiram? Essa é a pergunta. Por acaso vocês já resistiram até o sangue por amor à palavra de Deus? A gente não quer nem ser contrariado, gente. Nós estamos brigando para não ser contrariados, não é porque nós somos perseguidos, não é porque nós somos contrariados, porque nós queremos que todos os dias nós entramos dentro, nossos filhos entrem dentro da escola e orem o Pai Nosso. Aí se não está orando o Pai Nosso, estão nos perseguindo. Mas eu quero que nós entendamos que o seguinte, no momento em que aqui no Brasil nós somos um país laico, nós temos liberdade de culto. Se nós queremos a liberdade de orar o Pai Nosso dentro da escola, o católico tem liberdade de orar a Ave Maria. O umbandista tem liberdade de tocar os hinos dele. O budista tem liberdade de fazer os tantra dele. Mas sabe o que nós fizemos? Nós queremos que... Nós somos privilegiados. Tem que ser as coisas de acordo com a nossa vontade. Senão nós choramos porque nós somos... Ai, estão me perseguindo, não estão deixando eu orar o Pai Nosso. Gente, nós... precisamos ter entendimento a respeito da palavra de Deus. Deus nos deu liberdade. A palavra de Deus diz para nós em João 8,32: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo foi deturpado nos últimos anos, completamente rebentado com o que ele quer dizer. A verdade é Cristo. No momento em que nós conhecemos Cristo, nós paramos com essas picuinhas. Se o cara é ateu, deixa ele ser ateu. Se o cara é evangélico, deixa ele ser evangélico. Não é isso que Paulo diz para nós, gente? Paulo diz, você que come carne, não briga com quem não come carne, deixa ele. E você que não come carne, não se levante contra aquele que não coma carne. Nós somos livres para comer carne ou para não comer carne. Cada um faz de acordo com a sua vontade. Se tu acha que é correto deixar o cabelo comprido, deixa o cabelo comprido. Agora não obriga o outro a andar de cabelo comprido. Se tu acha correto andar de manga comprida, anda de manga comprida. Se tu acha correto que a mulher ande de saia, a mulher anda de saia. Mas tu e a tua esposa, não os outros. Cada um viva a sua vida de acordo com a vontade de Deus e com aquilo que Deus revelar. O problema é que nós nos levantamos, nós queremos brigar. A Josi botou um bando de mimado, que ela falou mais alguma coisa ali. Não, tu não tá? Não, eu tô no Facebook. A igreja é perseguida pelos próprios cristãos, uns mais soberbos que os outros. Exatamente isso. É uma soberba, sabe? Dentro da igreja evangélica, uma soberba, um dono de si, dono da verdade, dono da realidade. Como a Josi botou, realmente um bando de mimado. Sabe, eu antes das eleições aí eu vi um último debate entre todos os candidatos a presidente. Isso no primeiro turno, eu vi o último debate lá. Aí eles debatendo e falando. Gente, sabe o que eu vi ali? Eu acho que eram 6 ou 7 candidatos. Eram 6 ou 7, né? Não me lembro, mas eram 6 ou 7. Era o padre Kelmo, era o Lula, o Bolsonaro, a Tebet, a outra mulher lá, que eu me esqueci o nome dela agora, e mais um, eu acho, o Viana, o Ciro também, né? Sabe o que eu vi, gente? Eu vi... Sabe quando a Josi tem o Joaquim, que tem 6 anos, e o Joaquim... Parecia, eu acho que assim, mais ou menos uma discussão da turma do Joaquim. Um bando de adultos mimados, cada um querendo que a sua vontade fosse feita. Homens querendo ser presidente da república, e homens e mulheres, né? Quando eu falo homens, eu estou falando no gênero humano.
querendo ser presidente da república, mas eram, cara, uns mimados. Tem que ser do jeito que eu quero. E isso eu vejo dentro da igreja. Nós vemos pastores que querem que as pessoas andem de acordo com o que eles querem que ande. Mulheres querendo que os maridos andem de acordo com o que elas querem. Maridos querendo que as mulheres façam o que eles querem. Irmãos querendo que as pessoas andem de acordo com a vontade dele. É uma falta de cristandade. Porque se nós fôssemos cristãos, nós amaríamos nosso irmão e daria a vida por ele. Nós abençoaríamos a vida do nosso irmão. A palavra de Deus diz para nós que nós abriríamos mão pela vontade das pessoas que estão na nossa volta. Nós estaríamos prontos a ajudar as pessoas. É isso que seria ser cristão. Mas nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo homens amantes de si mesmo, querendo que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, que tudo satisfaça as suas vontades. É isso. Eu quero que a minha vontade, eu quero que os meus desejos, eu quero que as coisas que eu faço, façam a minha vontade. E tu citou o versículo de João, falando de conhecer a verdade liberta. E a verdade, ela liberta justamente da nossa prisão do eu mesmo, né? Sim. Isso que tem sido mal interpretado ultimamente, porque as pessoas têm usado esse versículo, não é em um contexto só. As pessoas têm usado esse versículo para defender a sua própria vontade e a sua própria verdade, né? E é assim, quem concorda comigo conheceu a verdade. Quem discorda de mim ainda está cego e ainda está preso. Sendo que esse versículo é uma chamada para a gente mesmo. A partir do momento que tu conhecer a verdade, tu não vai mais ser preso dentro de ti. Tu vai transcender o eu. E isso que a gente falou sobre no domingo, né? Sobre Paulo, quando ele disse que tinha gente pregando para tentar fazer inveja nele, que tinha gente pregando para tentar fazer ele triste, e nada disso afetava ele mais, porque ele não estava mais preso no que o Paulo quer, no que o Paulo gosta, no reconhecimento que ele podia receber. Mas ele sabia que o que importa é o evangelho, e é para isso que ele vivia, então nada conseguia afetar ele. Se discordassem da opinião dele, tudo bem. Se concordassem com ele, glória a Deus. Se estivessem espalhando o evangelho, seja qual for a motivação, glória a Deus, porque Deus está usando até gente que não está por ele para pregar a palavra dele. Só que a gente não leva esse tipo de pensamento. O problema é que nós não levamos o que diz aqui, ó. Eles quase conseguiram acabar comigo. Mas não, vamos pegar na versão que é. Eles quase conseguiram acabar com a minha vida na terra, mas eu não abandonei seus preceitos. Ele não estava nem preocupado. Com as coisas que os caras estavam fazendo contra ele. Se as pessoas estão contra ele, se as pessoas estão a favor dele, não interessa. O interessante é que eu não me afasto de Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso, a verdade nos liberta de nós mesmos. Foi o que a Cássia falou. Nos liberta desse desejo. O que a palavra de Deus diz para nós? Aquele que quer me seguir, faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Ela não diz que Deus vai nos libertar, não. Tu vai tomar a cruz e vai seguir a Cristo, vai fazer a vontade de Cristo. Tu vai abandonar. Negue-se, desculpa, a passagem diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. A Ana disse verdade, falta submissão. A Josi, o Gabriel colocou que os fiéis andem na sua vontade. Que os fiéis andem na vontade deles e não na vontade de Deus. Isso. Aí, por exemplo, as pessoas andam na vontade, cada um na sua vontade. Não existe submissão nenhuma a Deus. Não existe submissão a Deus. Eu quero que a minha vontade seja feita. Sabe como é que é o Pai Nosso deles? Pai nosso que está no céu, seja feita a minha vontade. É isso. Essa é a oração. Seja feita a tua vontade, está de fora de moda. Eu não quero que faça a vontade de Deus, eu quero que faça a minha. Eu quero que vocês que estão aí na live entendam o que eu estou falando. E vocês façam o que eu estou falando. Não o que a palavra de Deus. Eu não estou nem preocupado. Na realidade, nós não vemos nem eles pregando mais a palavra de Deus. Porque se estivessem pregando a palavra de Deus, eles não estavam preocupados. Entende? Deus me deu um jeito de eu gosto muito, por exemplo, se eu for numa igreja e tiver
uma pessoa tiver 1000 pessoas, eu falo igual. Eu não me preocupo com a quantidade de pessoas. Eu tenho que falar de Deus, para quantas pessoas forem. Se eu tiver aqui na live e não tiver ninguém pregando, eu vou pregar com a mesma... Hã? Se não tiver ninguém assistindo, e eu vou pregar como se tivesse gente assistindo, gente. Entende? Não me interessa isso. E outra coisa, se eu estiver pregando dentro de uma igreja, vamos fazer assim, eu preguei em lugar que tinha 300, 400 pessoas. E se essas pessoas estiverem conversando entre si, tô nem aí. Entende? Eu tô nem aí. Deus mandou que eu pregasse a palavra de Deus para quem tiver ouvidos. Entende? Eu tenho que falar da palavra de Deus, não interessa se vocês estão ouvindo ou se não estão ouvindo. Porque eu tenho que falar a palavra de Deus. Então se eu estiver dentro de uma igreja, sério, gente, quem me conhece sabe, eu estou pregando, eu vejo pastores pregando, e quando tem um burburinho dentro da igreja, eles perderam o fio da meada. Eu estou nem aí, eu continuo pregando, e eu digo, cara, mas não tem ninguém te ouvindo, não tem problema. Deus mandou eu pregar, Deus não mandou que eu falasse para que os outros ouvissem. Se fosse isso, Jeremias estava perdido, porque Jeremias passou a vida inteira pregando e ninguém ouviu ele. Enquanto nós vemos Jonas, que correu, atravessou a cidade correndo e gritando, e todo mundo ouviu ele. Alguém está preocupado com o que ouve ou deixa de ouvir? Não! Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. E você? Está preocupado com o quê? Está preocupado em falar a palavra de Deus? Ou está preocupado que as pessoas prestem atenção no que tu está falando? Não, eu não estou preocupado se as pessoas estão me ouvindo ou se não estão me ouvindo. Às vezes eu chego em algum lugar e digo para as pessoas o seguinte: eu quero que vocês parem e pensem. Se o que eu vou falar para vocês, como eu estou falando agora, se o que eu estou falando para vocês vem de Deus, Deus vai cobrar de vocês. Agora, se eu estou falando da minha boca, Deus vai cobrar de mim. Então se preocupe em ouvir. Ou não, se não quiser ouvir, cara, é só fechar a live e deu. Não precisa ouvir. Eu vou estar falando. Isso que nós temos que entender. E aí eles cobram do salmista uma capacitação injusta. Eles querem que o salmista seja santo. Eles querem que o salmista aguente a perseguição pacientemente. E fazem de tudo para tentar provar que ele está em falta. E o salmista está preocupado com isso? Não, ele não está nem um pouco preocupado. Ou eles querem provar que o salmista está em erro. Ou eles querem provar que Deus não é suficientemente bom para proteger o salmista. E eu quero que vocês... E o salmista fica tranquilo na dele, ele não está nem preocupado. Por quê? Porque não interessa o que eles estão fazendo. O que interessa é o que eu estou fazendo e o que Deus está fazendo. O que eu estou fazendo, a vontade de Deus. Não é o que os perseguidores falam que vai mudar a minha vida. Não é o que Deus não faz que vai mudar a minha vida, mas o que eu faço e o que Deus faz é o que muda a minha vida. Por isso que ele fica tranquilo. Por isso que ele fica tranquilo. O mal não vai vencer. Por quê? Porque eu estou andando nos caminhos, eu estou obedecendo a palavra de Deus e Deus está fazendo a parte dele. Amém. Eu tenho que me preocupar com o que os outros estão falando? Não. Estão falando mal de mim? Deixe que falem. Deixe que se levante, deixe que me persigam. Deixe que façam o que eles quiserem. Não é isso que fala lá em Mateus? Mateus 10, 28? Não temais os que matam o corpo e não pode matar a sua alma. Mas antes, temam aquele que pode matar o seu corpo e jogar a sua alma no inferno. É isso que nós devemos temer. Nós temos que temer a Deus. O versículo fala para nós: quase acabaram com a minha vida aqui na terra. Ou em outras versões, quase consumiram com a minha vida. Quase conseguiram me matar. Quase que tiraram a minha vida. Os inimigos quase destruíram a minha boa reputação. Quase destruíram com o meu bom nome.
Isso eu tô falando, Davi, tá? O salmista. Eles quase acabaram com o meu bom nome, eles quase acabaram com o meu jeito de agir. Eles desperdiçaram todas as substâncias que tinham na minha vida. Eles quase tiraram a minha coroa. Eles quase roubaram o meu reino. Eles quase tiraram a minha vida. Eles quase me lançaram sob o chão e me deixaram lá. Que Deus seja bendito. Abençoado seja Deus que eles quase. E só aqui na terra, isso que é o interessante, gente. Se eles acabarem com a tua vida, vamos lá, se eles acabarem com a tua vida, se eles acabarem com o teu reinado, se eles acabarem com a tua coroa, se eles tirarem a tua vida, se eles arrancarem o teu chão e tu não ter mais para onde ir, deixa isso tudo de lado, gente. O interessante é que nós sirvamos a Deus, o interessante é que nós façamos a vontade de Deus, o interessante é que tudo que eles podem fazer, eles só podem fazer aqui na terra. Nada mais do que isso, não pode sair para lugar mais nenhum. Alguém está no Instagram, hein? Não. A Josi colocou: desde que eu não dê motivos de envergonhar o Evangelho, porque muitos se apegam a isso para viver adoidado usando o nome de Deus em vão. Exatamente. O problema é que às vezes nós nos apossamos do Evangelho e aí nós caímos. Nós temos um pensamento. Isso é coisa até que na realidade não se deve muito dizer em live, mas o nosso pensamento é calvinista. Nós temos um pensamento calvinista. Nós acreditamos que Deus é soberano e nós somos responsáveis pelas coisas que nós fizemos. Mas aí, no momento em que nós acreditamos que, por exemplo, que nós somos salvos, como fala no Evangelho de João, no capítulo 6, Deus diz, Jesus diz assim: todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu, nenhum dos quais Deus deu para Jesus Cristo será perdido, porque quando Deus nos escolheu, que fala lá em Romanos 8, do versículo 29 em diante, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos glorificou, Ele nos justificou. Aí nós caímos, como a Josi falou aqui, nós caímos na super graça, nós caímos na hipergraça. E isso atrapalha, porque aí nós começamos a achar que nada vai nos tirar do amor de Deus. Eu sou salvo e eu não perco mais a salvação. Aí como a gente ouve quando diz que todo aquele que proclamar o nome de Deus será salvo. E aí eu clamo o nome de Deus, eu sou salvo e eu posso fazer tudo. Não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz para nós que no momento em que nós somos salvos, que Deus se revela para nós, nós não pecamos mais. Nós não andamos mais conforme o mundo. Por quê? Porque nós somos transformados por Deus. Nós não conseguimos, não existe compatibilidade de cristão com o pecado. Não existe compatibilidade do santo com o profano. Não existe. Não tem como um cristão ser pecador. Não tem como um cristão trair a sua esposa. Não tem como uma cristã trair o seu esposo. Não tem como um cristão roubar. Não tem como um cristão matar. Mentir. Não tem como um cristão falar mal dos outros. Entende? Aí tu vai dizer: eu sou salvo porque Cristo me salvou e eu tenho certeza da salvação. Tu é fofoqueiro? Então tu não é salvo. Tu é ladrão? Tu não é salvo. Tu trai o teu cônjuge? Tu não é salvo. Entende o que eu estou dizendo? A salvação, a gente olha, isso fala para nós, sabe lá em Mateus 7, esse versículo que todo mundo gosta de usar, Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgado. Nós não podemos julgar as pessoas não lêem o resto do capítulo. Porque o resto do capítulo diz para nós que nós devemos julgar. Quando a gente olha, quando tu chega na frente de uma árvore, gente, e aí tu olha lá naquela árvore e tem uma laranja. O que é essa árvore?
O que é essa árvore, Deus? Uma laranjeira. Uma laranjeira. Se tu olhar para a árvore, tem uma maçã. O que ela é? Macieira. Uma macieira. Se tu olhar para um cristão, ele tem pecado. O que ele é? Pecador. Mentiroso. Porque ele não é cristão, gente. Não pode, não existe um cristão que viva em pecado. Não existe um cristão que viva em pecado. Então o cristão vive tranquilo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele não está preocupado, porque podem falar mal de mim, não tem problema nenhum, porque eu estou tranquilo. Eu vivo o cristianismo real. Pode acabar com o meu nome, pode acabar com o meu reino, pode acabar com tudo. Sabe por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai tirar. Ninguém tem poder para tirar o meu nome do livro da vida. Ninguém tem poder para tirar o meu nome do livro da vida. Nem eu. Agora, nem eu. Porque no momento em que Deus se revela para mim, eu não consigo mais viver como eu vivia. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Ah, por causa que ele virou bonzinho? Não, porque Deus transformou a vida dele e ele não consegue mais viver no erro. Ele tem nojo do erro, ele tem nojo do pecado. Porque foi dado a ele a coroa da glória e agora ele vive de uma outra forma. Foi dado para ele as riquezas e as heranças da fé. Ele vive de uma forma diferente. É isso que nós precisamos entender. Foi dado para ele a salvação por intermédio de... Foi dado a ele a salvação de Deus por intermédio de Cristo. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por ele. E ele não peca mais. Meu irmão, minha irmã, tu está vivendo em pecado, te arrepende, vai para a volta, vai para o lado da tua cama, te ajoelha e clama para Deus, Senhor, muda o meu pensamento. Eu não quero, isso eu já falei um tempo atrás, nós não temos que orar para Deus, dizendo para Deus, Senhor, coloca amor no meu coração pelas almas, amor no meu coração pelas pessoas. Senhor, coloca vontade de levar o teu evangelho. Não é isso. Ora para Deus, Senhor, enche o meu coração com o teu Espírito Santo. Coloca em mim vontade e desejo de fazer o que tu queres. Transforma eu. Não muda. Sabe quando nós lemos lá nos versículos atrás que diz assim, Deus formou o meu corpo, Deus formou a minha alma. Desculpa. Isso. Deus formou o meu corpo, Deus formou a minha alma. Agora, Senhor, eu te clamo que tu transforme o meu espírito. É isso. Deus fez o meu corpo, Deus fez a minha alma, e agora nós temos que clamar para que Ele mude o nosso espírito, para que nós mudemos os nossos pensamentos, que nós não pensamos mais conforme o mundo. Por isso que Ele fala para Nicodemos em João 3, que diz assim, necessário te é nascer de novo, porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Sabe por que tu anda em pecado? Porque tu é carne, tu não nasceu do Espírito ainda. Sabe por que tu mente? Porque tu é carne, porque tu não nasceu ainda. Sabe por que tu faz fofoca e fala mal dos outros? Porque tu é carne, tu não nasceu ainda de novo. Então clame para Deus, Senhor, faça com que eu nasça de novo. É isso que nós temos que clamar. O Gabriel colocou, a fonte não pode jorrar duas águas. Exatamente. É isso. Como é que nós podemos sair de nós água saloba e água doce ao mesmo tempo? Não tem como. As águas vão se misturar. Sabe quando fala em Apocalipse, quando fala da igreja, eu tenho contra vocês que vocês são morno, que vocês não são quente nem são frio, porque lá naquele local, em Éfeso, se eu não me engano, existia rios de água gelada e rios de água quente. Rios de água gelada, com água gelada tu faz um monte de coisa, com água quente tu faz um monte de coisa. Agora se tu misturar essas duas coisas, não serve para nada.
A água morna não serve nem para fazer chá quente, nem para fazer chá gelado. Tu vai tomar o chá, vai ficar um chá horrível. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quem me dera tu ser frio. Gente, é isso que eu falo para as pessoas. Gente, não ande com um pé no mundo e um pé na igreja. Não ande. Se tu andar com um pé no mundo e um pé na igreja, o que vai acontecer? Tu vai perder a tua vida aqui no mundo. E tu vai perder a tua vida no céu. Então, se tu quiser andar no mundo, abandona tudo, cara. Abandona tudo e mete o pé na jaca. E faz tudo que puder errado, tu vai pro inferno mesmo. Agora, se tu quer andar do lado de Deus, anda do lado de Deus de verdade. Tem alguém no Instagram, não? Não. Se não pode servir a Emanuele colocou. Se não pode servir a dois senhores, não tem como dizer que vive uma vida com Deus e ama as coisas desse mundo, continuar no pecado. Exatamente. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, se não... Nós estamos estudando o livro de João, de 1 João, 2 João, 3 João, e ali ele fala a respeito disso. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus ao qual nós não vemos, se nós não amamos aquelas pessoas a qual nós vemos? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? E eu achei muito interessante esses dias, eu vi um vídeo dos caras falando a respeito do comunismo, que agora a partir de 1º de janeiro o outro vai assumir, e aí aquela história, né, que vão tomar as propriedades privadas, que um morador de rua vai entrar dentro da tua casa e vai morar na tua casa. Eles colocam as coisas para colocar medo, né? Gente, eu sou totalmente contra, tá? Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam, e aí o vídeo que eu estava vendo, o rapaz estava falando, não é o rapaz, desculpa, é o pastor, o Ed René. Ele é meio doido, mas ele fala às vezes umas coisas boas. Aí o que nós vemos, o que eu quero dizer a respeito disso, né? De moradores de rua morando e invadindo as casas porque não tem ninguém nas casas. E aí nós olhamos dentro da igreja, tem irmãos dentro da igreja que tem a casa dele, 2 ou 3 casas de aluguéis, casa na praia e casa no sítio. Aí o cara tem 5 ou 6 casas, e o irmão dele, eu não estou nem falando do irmão da igreja, o irmão dele não tem onde morar. O irmão de sangue, o filho da mãe dele, o filho do pai dele não tem onde morar. E aí nós falamos que somos cristãos e pessoas passando necessidade do nosso lado e nós não fizemos nada. Nós andamos na rua e um morador de rua com fome e nós com 120 quilos. Eu estou falando de mim. Não estou com 120, mas estou com 110. E o cara com fome e eu não faço nada. O meu vizinho passando necessidade, pessoas não tendo que cozinhar em casa porque acabou o gás. E eu estou falando mãe de crianças que tem que fazer mamadeira e nós não estamos preocupados. Crianças sem o leite para beber e nós nem aí vivendo a nossa vida. Isso, sério, gente, cristão? Nós somos cristãos de verdade? Ah, mas ninguém me falou, mas por acaso Jesus só falava com pessoas que vinham até ele, ou ele ia às pessoas e falava do amor de Deus para eles? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas, mas nós não falamos do amor de Deus. Sabe o que nós queremos? É o que a palavra de Deus diz. Nós queremos acumular e acumular e acumular. Eu quero ter a minha casa aqui. Agora eu quero fazer um edifício lá e ter 10 apartamentos para alugar. Eu quero ter uma casa na praia para eu poder me divertir. Eu quero ter uma casa no campo. E pessoas não tendo onde morar, pessoas na rua. Aí tu vai dizer, mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do governo. É fácil tu jogar a responsabilidade para os outros, é muito fácil, gente.
Mas se nós não fazemos a nossa parte, como é que tu quer que o governo faça? Se tu não faz a tua parte, tu não dá um alimento para o necessitado, tu não ajuda uma pessoa. Pior que isso, não tô nem vou falar de alimento. Tu não fala do amor de Deus para uma pessoa que está perdida. A pessoa está na rua, indo para o inferno, e tu não fala do amor de Deus para ela, e tu diz que é cristão. Mentiroso. É isso que tu é, mentiroso. Ah, tu tá pegando pesado? Tô pegando pesado sim. Louco, essa noite vão pedir a tua alma. Para onde tu vai? Para onde tu tá indo? Tu tá falando de Cristo para quem? A gente nem fala de Cristo porque não conhece. Como é que vai falar se não conhece de Cristo? Onde está o amor do próximo nisso tudo? É isso aí. Não existe. Não existe. Sabe, João 3, 1 João 3,16, risca da tua Bíblia. Sério, pega a tua Bíblia lá, o João 3,16, 1 João 3,16, risca. Porque se Deus, a palavra diz para nós, Deus amou o mundo e deu o Filho unigênito, né? Nós vemos o amor de Cristo quando Ele deu a sua vida por nós. E nós mostramos o nosso amor a Deus quando nós demos a nossa vida pelo nosso próximo. Sabe o que nós estamos dando para o próximo? Nós estamos dando conversa fiada. Nós estamos falando mal do próximo ao invés de nós estar fazendo as coisas que devem ser feitas. Você ia falar alguma coisa disso? Você ia falar, no fim eu te cortei. E a gente não está nem entregando vida, né? A gente tem carregado morte, porque é sempre assim, sempre entregando tudo que a pessoa está fazendo de errado, tudo que vai levar a pessoa para o inferno, e tudo que a pessoa tem que mudar. E a nossa vida, a gente é perfeito, né? Mas a gente tem levado morte para as pessoas, em vez de ter sido carregado a notícia de vida para todos. Infelizmente, nós somos precursor da morte, né? Em vez de ser precursor da liberdade. Em vez de nós estar levando a palavra de Deus para as pessoas serem salvas, nós estamos levando acusações. Tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro, tu é aquele outro, tu é... várias coisas. Nós estamos enfiando as pessoas no inferno. Sabe o que vai acontecer quando nós chegarmos na presença de Deus e a gente mostrar as mãos para Deus? Sabe o que diz lá em Isaías? Isaías diz para nós assim, sabe o que eu faço quando vocês levantam a oração de vocês? Isaías falando. Deus falando por intermédio de Isaías. Sabe o que eu faço? Deus falando. Sabe o que eu faço quando vocês levantam as orações de vocês? Fecha os ouvidos. Feche os meus ouvidos. Sabe o que eu faço quando vocês levantam as mãos de vocês? Feche os meus olhos. Eu não quero ver a mão de vocês ensanguentada. Nós temos as mãos ensanguentadas. Nós temos... Deus tem nojo de ouvir as nossas orações. Ah, Senhor, por que tu não está ouvindo a minha oração? Porque tu está falando mal do teu vizinho, porque tu está falando mal do teu irmão, porque tu está falando mal das pessoas que congregam contigo, porque tu é fofoqueiro, porque tu é mentiroso. E às vezes a gente está congregando numa igreja que não fala isso, que não mostra isso para a igreja, né? Às vezes a gente está congregando numa igreja porque gosta da pessoa que te convidou para ir lá. A Cássia falou no domingo aqui, né? Sabe o que as igrejas estão pregando? As igrejas estão pregando contra o adultério, foi isso que falou, né? Eu Não? falei. Foi a Cássia. Vocês estão falando, a igreja está falando contra adultério? Eu falei. Não, a igreja está pregando contra fornicação, os jovens tendo relação dentro da igreja. A igreja está pregando contra isso? Não. A igreja está pregando contra mentira? Não. A igreja está pregando contra fofoca? Não. A igreja está... Sabe o que a igreja prega? Dá o teu dízimo, que Deus vai te dar 10 vezes. Ou bênção. Deus vai abençoar a tua vida. Deus me revelou que tu vai comprar um terreno. Gente, eu tenho uma revelação para fazer para vocês essa noite. Te arrepende ou tu vai para o inferno. Essa é a revelação de Deus. Te arrepende da vida que tu está vivendo. Te arrepende da vida que tu está vivendo. Ah, mas eu não peco. Gente, eu já fiz uma... Tu já mentiu alguma vez na tua vida? Já. Quando tu disse que tu não peca.
Se tu já mentiu, gente, tu não vai pro céu. A gente peca até Se tu já pecou, tu não vai pro céu. Se tu já falou mal de alguém, tu não vai pro céu. Te arrepende. Sabe, o salmista está dizendo que ele se vê em brasas aqui. Quando ele fala lá, ele fala a respeito da brasa do Zimbo. É que às vezes a gente não entende, mas a brasa do Zimbo ela é um fogo incessante, é um fogo. Por exemplo, se tu fizer uma fogueira de madeira, ela esquenta, mas quando é a brasa do Zimbo, ela aquece muito mais. E ele está falando isso, ele está dizendo que ele está se sentindo na brasa do Zimbo, que ele está sendo queimado, que as pessoas estão perseguindo ele de uma forma tão grandiosa que ele, no versículo anterior, ele disse assim, eu estou a ponto de desmaiar, não é isso que ele fala? Eu estou a ponto de desmaiar, eu estou a ponto de desfalecer, eu não aguento mais. Ele está falando de tanta perseguição que há sobre a vida dele. Tu tem passado por isso, meu querido? Tem passado? Aí eu acho que até tu tem condição de estar reclamando, mas se não tem passado por isso... Gente, nós, infelizmente, como a Josi colocou aqui um pouco antes, sabe o que nós somos? Nós somos crianças mimadas. Crianças que querem que Deus faça a nossa vontade. Nós estamos sempre chorando. Ai, não me deu isso. Ai, não me deu aquilo. Ah, não me deu aquilo outro. Ao invés de nós estar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu, nós deveríamos estar declarando todos os dias para Deus que nós necessitamos dele. Senhor, eu não aguento, eu não consigo viver sem ti. Eu não consigo viver sem a tua vontade. Porque eu sou carne, é o que diz, o que Paulo fala em Romanos. Sabe, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo. Mas as coisas que eu não quero fazer, as coisas más, elas tomam conta de mim. Então, Senhor, eu preciso que Tu coloque a Tua força em mim. Eu não quero me gloriar nas coisas que eu sou forte, não. Eu quero me gloriar na minha fraqueza. Eu quero pedir para Ti, sabe? Porque eu acho interessante, porque as pessoas que são dignas, as pessoas que são dignas, elas não têm necessidade de estar clamando a Deus. Mas eu não sou dessas pessoas, eu não sou digno. Então eu tenho que me lembrar de todas as minhas fraquezas, eu tenho que confessar prontamente todos os dias e todos os momentos para Deus, dizendo, Senhor, eu sou indigno, eu devia estar em todos os momentos da minha vida dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. O Gabriel colocou aqui, queremos que Ele nos sirva, infelizmente não entendemos nada. Exatamente isso. Foi a Josi. Ah, foi a Josi, desculpa. É que eu li o Gabriel em cima. Fazemos tudo ao contrário. O Gabriel disse que nós fizemos tudo ao contrário e a Josi diz que nós queremos... Na realidade, nós não queremos um Deus, nós queremos um servo que faça a nossa vontade. Infelizmente, é isso que nós temos lutado. Então, gente, vamos clamar a Deus. Vamos dizer para Deus, Senhor, eu estou à Tua disposição. Mesmo que eu esteja com a minha alma conflitada, mesmo que eu esteja conflito dentro de mim, mesmo isso, que eu não posso agir assim, eu tenho que mudar, mesmo que exista esse grande conflito, eu sempre devo pensar da seguinte forma, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu tenho que ir contra os meus desejos, eu quero, Senhor, que Tu me encha de coragem, para eu vencer todos os conflitos que existem dentro de mim. Eu quero viver conforme nós vemos o que o salmista fala maravilhosamente aqui. O que o profeta está falando, e ele está clamando, Senhor, eu quero uma atenção especial. Ele falou no versículo anterior, eu não estou aguentando mais, eu preciso que Tu venha me ajudar. E agora ele está dizendo, eu quero andar na Tua lei, eu quero andar nos Teus estatutos, eu quero fazer a Tua vontade, mesmo embora que a minha vida esteja sendo resumida à morte, né? Porque parece que tudo está me levando, eles estão quase me matando, eles estão quase acabando com a minha vida, mas a coragem de andar nos Teus caminhos me revigora. A meditação na Tua lei faz com que eu cresça cada vez mais. Acrescenta em mim, Senhor, desejo para andar não mais nas coisas aqui na terra, mas nas coisas do céu. Por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro meu socorro não vem
nem do alto monte, não, o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de uma outra dimensão, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem acima de tudo, eu não preciso de mais nada, é o céu que me rege. O meu reino, sabe quando Cristo fala o meu reino não é desse mundo? Aí esses dias um rapaz perguntou para mim, então se o teu reino não é desse mundo, tu não está mais preocupado com as coisas que acontecem aqui no mundo? Não, gente, eu continuo preocupado porque eu vivo aqui nesse mundo, mas eu não vivo para esse mundo. Eu vivo, sabe quando eu falo a respeito da passagem de Deus, a passagem de, desculpa, o filme de Paulo, quando Paulo enfia a mão dentro, ele diz assim, eu vivo, sabe, eu quero contar para você, se você andasse num barco, e aí dentro do barco, dentro do oceano, tu enfia a mão dentro do oceano, e pega um punhado de água, e esse punhado de água que está sobre a tua mão, ele continua esvaindo aqui, pelo meio dos dedos, que ele vai fugindo. Isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida, é para isso que o ser humano vive. Aí ele diz, eu não vivo para isso, eu vivo para a imensidão que é o oceano. É Deus, é o oceano, e nós estamos preocupados com um punhadinho de água que tem dentro da nossa palma da nossa mão, ao qual vai esvaindo. E tem um oceano de Deus completo para nós vivermos. Nós estamos preocupados com esse punhadinho de água que é a nossa vida. Nós estamos preocupados porque nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos preocupados porque nós estamos sendo... estão fazendo isso comigo, estão falando mal de mim. E nós preocupados com esse punhadinho de água. Enquanto Deus é todo o esplendor do oceano, gente. Vamos parar de olhar para nós. Vamos parar de olhar para o punhado de água. E vamos olhar para Deus. Nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar o nosso foco. Lá em Salmo 81, ele diz assim, ele fala no Salmo 119, versículo 81, que nós estudamos, a minha alma está desmaiada, a minha alma está desfalecida, a minha alma está triste. É isso que o salmista está dizendo aqui de novo. A ideia que ele passa, que ele sofreu perseguição tão severas as perseguições, e não só severas, mas um tempo grandioso, foi muito tempo, ele estava estafado, ele diz isso no versículo anterior, eu estou em prantos, eu estou desmaiado, eu estou triste, eu estou desfalecido, eu estou exausto, ele falou isso no versículo anterior. Ele está a ponto de desmaiar, ele está a ponto de morrer. Os inimigos lutaram com todas as suas forças e conseguiram quase destruí-lo. É o que está falando nesse versículo. Eu quase estou destruído, eu quase estou morto, eu estou completamente desfalecido. Eu preciso das tuas misericórdias, eu preciso sair do cativeiro desses inimigos. Os inimigos me pegaram, me devoraram vivo, os inimigos tocaram fogo sobre mim. Os inimigos acabaram com um bom homem, é o que ele está dizendo, e ele pede ajuda. No versículo anterior ele está pedindo, e aqui ele está dizendo, eu quase fui lançado por terra, quase me acabaram comigo totalmente, por um triz que eu não morri. Os leões eu estou me sentindo como um leão acorrentado, me devastaram com a minha vida. Eles acabaram com todos os limites que eu tinha. Eu estou a ponto de ser consumido pela terra. Vão acabar com tudo que eu tenho, inclusive com meus bens materiais, estão acabando com a minha coroa, estão acabando com o meu reino. Eles estão devorando a minha vida. Porém, só com a minha vida aqui na terra, a minha vida no céu, eles não podem nem mordiscar. Eles não podem fazer nada contra a minha vida espiritual. Nada contra a minha vida espiritual. Eu possuo a vida eterna e eu vou viver eternamente ao lado de Deus. Eles podem acabar com a minha vida aqui na terra. Eles podem me jogar aonde quiser, é o que Paulo fala no livro de Timóteo. Estou aqui enjaulado, estou aqui dentro de uma masmorra, um lugar fétido, um lugar terrível, mas
eu estou tranquilo, porque eu combati o bom combate, eu corri a carreira a qual me fora proposta, eu fiz a vontade de Deus, não estou preocupado com o que eles façam, porque eu não tenho que temer aqueles que podem acabar com a minha vida, mas eu tenho que temer aquele que além de acabar com a minha vida pode me jogar no inferno. E aí ele termina o versículo dizendo: mas eu não abandonarei os teus decretos, eu não abandonarei os teus preceitos, eu não abandonarei as tuas palavras. Ele não declina em nenhum só momento o seu serviço e a sua adoração a Deus. É dessa forma que nós temos vivido. Gente, para falar bem a verdade, eu não tenho visto em nós essa perseguição ao qual eu falei aqui a respeito de Davi. Eu não tenho visto essa perseguição ao qual as pessoas estão falando que a igreja está sofrendo. Eu não tenho visto a perseguição ao qual, quando a gente se levanta para falar de Deus, as pessoas nos combatem. Uma, porque nós vivemos num país onde diz que 92%, se eu não me engano, da população é cristã. Se nós falar de Deus, gente, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. A minoria das pessoas não conhece a Deus. Esses dias eu fui fazer um serviço aqui, eu fui costurar uma calça que estava rasgada e o rapaz disse para mim que era ateu. Mas, gente, de cada 100 pessoas que tu encontra, 3 ou 4 não reconhecem Deus como Senhor. E aí nós dizermos que nós somos perseguidos, gente, sinto muito. Isso não é verdade. O salmista diz que não negligencia a palavra de Deus, não negligencia as ordenanças de Deus, embora ele seja perseguido, e não uma perseguiçãozinha qualquer. Eu falei para vocês aqui a respeito de tudo que ele sofrera. Ele foi perseguido de verdade, e não só por um tempinho, mas pela vida inteira. Ele diz no versículo anterior, sabe, são poucos, olha gente, que maravilha, são poucos os dias de alegria, são poucos, a maioria deles são problemas, são dias de perseguições, mas eu me alegro nesses dias, eu me alegro nas coisas boas, e nós não sofremos perseguição nenhuma, e estamos sempre reclamando. Ele adora extremamente ao Deus, dentro dos sofrimentos aos quais ele está sofrendo. Tudo que está acontecendo não importa. As perseguições que estão acontecendo não fazem eu me afastar de ti, não fazem eu abandonar o teu evangelho, ao contrário, eu me achego cada vez mais a ti. Como ele fala no verso 61, ele diz assim: eu não abandono a tua lei. Será que nós temos falado isso para Deus? Senhor, mesmo em meias aflições, eu não abandono a tua lei. E ele falou isso não só uma vez ou duas, ele falou isso várias vezes. Nada conseguia dissuadi-lo a não obedecer a Deus. Ele obedecia a Deus de todas as formas, do jeito que ele conhecia a Deus, ele fazia isso tudo para que a vontade de Deus fosse feita. Os cruéis podem até desviar o santo, pode desviar até as veredas do santo, mas jamais pode afastá-lo. Eles podem até balançar, sabe? Ele pode balançar, porque às vezes a nossa fé é balançada, porque nós somos tão perseguidos e a fé é balançada. Mas como eu disse, gente, eu não tenho visto essa perseguição aqui. Eu não tenho visto a perseguição que acontecia lá nos... Pausada a transmissão, né? Então nós precisamos entender, gente, que tudo vem pela graça divina. O salmista não foi subjugado pelo mal, não foi. E nem nós o seremos, gente. Basta que nós vivamos para Deus, que nós vivamos para Ele. Nós devemos ter a disponibilidade de fazer a vontade de Deus e jamais dar chance de um dia esquecermos a Deus. Nós devemos buscar com todas as nossas forças, até a morte, e buscar a palavra de Deus. E assim nós vamos ter vida abundante. E assim nós viveremos para Deus. Que Deus modifique realmente o nosso viver. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que nos odeiam. Que Deus dê sabedoria para eles, para que eles possam entender o quanto eu ando de acordo com a vontade de Deus. E que se um dia
nós vier a sofrer a perseguição que o salmista sofreu, nós possamos nos apegar a Deus assim como o salmista se apegou. Então que nós mudamos de vida de verdade, que nós deixamos, como a Josi falou aqui, de querer um Deus que nos sirva e começamos a servir um Deus de verdade. Que nós possamos colocar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos colocar Ele como nosso Senhor, Senhor de verdade, e dizer para Ele nas nossas orações: Senhor, eu não quero mais nada, eu quero tão somente fazer a Tua vontade. Amém? Que Deus nos dê força para que nós façamos a vontade dEle todos os dias do nosso viver. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa por mais uma vez eu me emocionar. Que gente, sabe, nós somos tão mimados, como a Josi botou, nós somos tão mimados, nós estamos sempre reclamando que as coisas não estão acontecendo de acordo com o nosso agrado, nós não estamos nem preocupados com a palavra de Deus. Então eu te convido que essa semana nós possamos mudar, que essa semana nós possamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, não essa semana, no restante da nossa vida, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E todas as coisas, essas coisas serão acrescentadas. Quais as coisas? Nós não vamos ter mais fome, nós vamos ter... Não, não é nada disso. Nós não vamos ter mais dúvidas quanto Deus é poderoso. Nós não vamos ter mais nenhum tipo de dificuldades de entender a palavra de Deus. E as nossas orações vai dizer: Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que Tu me dê sabedoria para eu poder falar mais de Ti. Senhor, eu quero que Tu me dê condições financeiras para eu poder levar o Teu Evangelho para as pessoas necessitadas. Que Tu me dê condições financeiras para eu ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras no mundo. Que Tu me dê conhecimento para que, quando eu levar esse alimento para as pessoas que estão necessitadas, eu não leve só o alimento, mas leve também a palavra de Deus que vai consolar e confortar o coração dessas pessoas que estão com problemas e dificuldades. Senhor, faz de mim uma pessoa correta. Senhor, transforma o meu viver numa pessoa conforme o salmista está dizendo aqui. Não estou preocupado com as perseguições. Eu posso estar até desfalecido de tantas perseguições e tantos problemas, mas mesmo assim eu não me afasto da Tua palavra, porque ela é o mais importante na minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente e que essas palavras não sejam um poema para nós, mas sejam uma realidade. Amém? Vamos orar? Cassi, faz uma oração final para nós, hein? Senhor Deus, que essa palavra que foi trazida essa noite ecoe nos nossos corações até fazer sentido para a gente começar a viver de uma maneira mais correta, Deus. Coloca nos nossos corações a vontade de Te seguir cada vez mais, sem medo do que os nossos inimigos ou os inimigos da Tua palavra possam fazer com a gente, Deus. Que as tentativas de quem não se identifica com a nossa crença, as tentativas de nos derrubar, de nos humilhar, não sejam nada pra gente, não nos desviem dos Teus caminhos, Deus. Que quando a gente se encontrar frente a uma situação de confronto, a gente esteja preparado para, mesmo assim, não Te negar. Amém. Para, mesmo assim, ter certeza da confiança que a gente tem em Ti e ter certeza da Tua bondade e grandiosidade. Que a nossa fé se firme na Tua existência, na Tua promessa, na Tua misericórdia. Que a nossa fé se firme em quem Tu és e não em desejos que nós temos de Ti, Deus. É o que eu Te peço, Pai, que o Senhor nos dê força para sobrevivermos e nos ensine a olhar para Ti e parar de olhar para nós mesmos. Amém. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Só para vocês terem ideia, não é ideia, para vocês saberem, tudo que eu falo aqui, por exemplo, hoje nós ficamos 1h e 10 minutos aqui falando a respeito do Salmo 119, versículo 87, não é coisas que vêm da minha cabeça, tá, gente? Só falando para vocês. Aqui é um estudo que eu pego e leio muitas pessoas, coisas que o Calvino falou, coisas que o Barnes falou, coisas que o Jonathan Edward falou,
Então, se vocês quiserem, peçam na live aí, ou peçam para mim em particular. Aonde tu estuda, eu passo o site para vocês que explica versículo por versículo. Todos esses homens falaram. Então, eu estou contando para vocês a história da igreja. Eu estou contando para vocês pessoas que estudaram a respeito disso. Não é revelações da minha cabeça, tá, gente? São pessoas, homens de Deus que morreram pelo evangelho que falaram. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo às 18 horas. Até. Abraços. Deixa eu botar aqui para enxergar como é que desliga aqui. Encerrar.